forte é o nosso Deus. Então nós vamos, irmãos, como eu disse, estudarmos hoje a pergunta número 30 do Catecismo Maior. E esta pergunta número 30, ela encerra o trecho, a parte, não é, que trata da questão relativa ao pecado. Nós estamos estudando a respeito do pecado, o conceito do pecado, o estado em que o homem caiu, as consequências do pecado, não é? Nós estamos estudando desde a pergunta 24, que é exatamente a pergunta que é o que é pecado. E nós vimos que o pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra a nós, ou a criatura racional. Depois nós vimos, na pergunta 25, que o estado em que o homem caiu é um estado que consiste na falta de retidão, na corrupção de nossa natureza, e por essa razão nós, seres humanos, nos tornamos totalmente indispostos, incapazes e opostos a todo o bem espiritual, inclinados, então, a fazer aquilo que é mal perante o Senhor. Na pergunta 26, nós vimos que o pecado original ele nos foi transmitido por Adão, nosso primeiro pai, de modo que não há ninguém desculpável, não é? Todos os seres humanos caíram porque são descendentes de Adão, nós somos posteridade de Adão. Então não há como nós aceitarmos a ideia de uma neutralidade espiritual. Muito pelo contrário, não é? Todos nós estamos miseravelmente condenados à morte, condenados ao inferno, nesse primeiro momento, não é, em que herdamos o pecado de Adão. O texto clássico aqui é o texto do Salmo 51:5. Davi diz: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Então nós já nascemos em pecado, né? Você não precisa esperar que a criança desenvolva para saber se ela é pecadora ou não. Ela já é formada em pecado, porque ela nasceu assim. O seu DNA já está ali impregnado desta corrupção. Na pergunta 27, nós vimos que essa miséria, né, que a queda trouxe ao ser humano, essa miséria, ela é completa e ela representa a perda de toda a comunhão com Deus, né? Então, o ser humano ele está mesmo fadado, condenado a desaprovar aquilo que Deus aprovou. Então, por mais que a pessoa demonstre algum tipo de bondade, no fundo do seu coração, que é corrompido pelo pecado, ela estará sempre disposta, por natureza, a se tornar escrava de Satanás, escrava do pecado, né? Como diz a pergunta 27. Na pergunta 28, nós vimos, então, quais são as punições do pecado para este mundo, ou seja, o pecado traz consequências graves já neste mundo, né? Então, nós vimos a cegueira de entendimento, sentimentos que são depravados, ilusões, dureza de coração, remorso na consciência, afetos que são afetos baixos, né? Afetos totalmente corrompidos. E vimos também que há maldições exteriores, né? Ou seja, Deus também pune a própria natureza por nossa causa. Então, os nossos corpos são punidos, né? Os bens, as relações humanas, o emprego, a morte, né? Tudo isso é uma consequência externa. Na 29, que foi a última, então, nós vimos as punições no mundo vindouro, ou seja, o que o pecado causa no mundo vindouro? O pecado causa separação eterna da presença de Deus, né? E, naturalmente, para os ímpios também, os tormentos mais penosos, sem intermissão, né? Sem pausa, no fogo do inferno para todo sempre. Então, nós vimos até aqui, e hoje, como eu disse, nós vamos tratar desta pergunta, que é a 30, que é a seguinte: Deus deixa todos os homens perecerem nesse estado de pecado e miséria? Então, agora a gente vai entrar numa sessão em que a gente vai observar que a Bíblia nos mostra aquilo que nós temos estudado na escola dominical, né? A Bíblia nos mostra que Deus não deixou todos perecerem, né? Mas ele resolveu salvar alguns. Pois não, irmã? Uma criança acabou
Tem. Eu nasci em pecado. Mas é por esse pecado ele já é pecador? Já é pecador. É um pecador bonitinho, mas é pecador. Inchadinho, né? Mas é pecador. É porque é o seguinte, a condição de pecado, ela não está no que a pessoa pratica, mas ela está na natureza. Então, por exemplo, quando a senhora nasceu mulher. E a senhora nasceu mulher por quê? Porque a natureza da senhora, o DNA, toda a formação, foi uma formação para a mulher, né? E o irmão Tião nasceu homem, então a formação dele foi para homem. Então, a mesma coisa é em relação ao pecado. Nós já nascemos com a corrupção no nosso coração. Não é aquilo que nós fazemos que nos torna pecadores, é o que nós somos, entendeu? Então, a pessoa ela não precisa fazer algo para se tornar pecadora, ela já é pecadora naturalmente, ela já nasce pecadora. Eu sei que é um tema assim, muito difícil, né? Porque geralmente a gente pensa, mas o que uma criancinha fez, né, para nascer pecadora? Ela nasceu, é isso, né? Ela nasceu da descendência de um pecador, né? Então, o único que nasceu de uma mulher que não era pecador foi Jesus Cristo, né? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Uhum. Uma criança falecer, Uhum. tem pecado, ela é a salvação. Bom, eu não sei se ele disse isso mesmo, né? Mas se disse, eu penso diferente, né? Eu creio que não. Eu creio que Deus tem os seus eleitos, e Ele escolheu antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, né? Aqueles que serão chamados. Como eu falei, é um tema difícil essa questão da salvação de crianças, mas eu acho que a Bíblia não dá outra interpretação a não ser a eleição, né? A eleição é a maneira de nós entendermos, né? Se Deus nos chamou, se Deus nos santificou, talvez pelo aspecto da aliança, né? Nós até podemos considerar pela fé mesmo, né, que Deus tenha salvado o nosso filho. Mas eu acho muito temerário dizer sim de algo que Deus não disse, né? Então eu não teria paz no coração para dizer este é um eleito. O único que eu tenho paz para dizer são aqueles que a Bíblia diz, né? Aqueles que foram salvos e que o próprio Deus declarou, ou então Cristo fez isso como o ladrão na cruz, por exemplo, né? Destes nós podemos dizer, eles foram salvos, mas há outros que... Por exemplo, Salomão foi salvo? Não sei, tudo indica na Bíblia que foi, mas não sei, eu não tenho como garantir que Salomão foi salvo. Mas como assim, se ele escreveu a Bíblia, se Deus inspirou? Mas Deus tem os seus mistérios. A Bíblia não diz claramente Salomão era um eleito, Salomão foi salvo. Não diz. Ele se afundou em pecado ao final da vida. Nós não sabemos. Agora, nós cremos pelas indicações, vamos dizer, pelos indícios, né, que a Bíblia traz. Eu creio que ele foi salvo. Mas a gente crê e a gente dizer foi, é uma diferença considerável, né? Eu quero encontrar Salomão no céu, mas como é que eu vou dizer que ele está no céu, né? Só Deus pode dizer isso, né? Como o irmão Ronaldo falou aquele dia, né? A surpresa que nós às vezes teremos de ver alguns e não ver outros, né? Mas eu entendo, irmã Arminda, que é realmente um tema difícil, não é um tema fácil de tratar, porque a Bíblia não diz com todas as letras, né? Não diz com clareza. Então, quando a Bíblia não diz com todas as letras, nós nos sentimos mais em reserva, né? Para dizer com toda a convicção assim. Muito bem. Então, Deus deixou todos os homens perecerem no estado de miséria? Não, por nós mesmos nós percebemos que Deus não deixou, né? Deus salvou alguns. Louvado seja o Senhor por isso. Nós desejamos ser partes destes que Deus resolveu salvar, né? Que Deus resolveu não deixar no estado de miséria
e de pecado. Então vamos ler aí a resposta, irmãos, juntos, por favor. A pergunta então é essa, né? Deixa Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Deus deixa, né, que os homens todos pereçam? Vamos ver a resposta? Deus não deixa todos os homens perecer no estado de pecado e miséria, em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado o pacto das obras, mas, por puro amor e misericórdia, livra os escolhidos desse estado e os introduz no estado de salvação pelo segundo pacto, comumente chamado pacto da graça. Então, os irmãos perceberam que há dois pactos, né? Um pacto é um acordo, é uma aliança, né? Quando você faz o pacto com alguém, você faz um contrato, você faz uma aliança. Os irmãos viram na resposta que há dois pactos mencionados. Um pacto chamado pacto de obras e outro pacto chamado pacto da graça. Hoje eu não vou especificar cada um deles detalhadamente, mas pretendo fazer isso com a graça de Deus nos próximos estudos. A gente vai investir algum tempo, porque as perguntas seguintes, elas tratam disso, né? Então, por exemplo, a pergunta 31 vai dizer: com quem foi feito esse pacto da graça? Na 32, como é manifestada a graça no segundo pacto? Então, a gente vai tratar dessa questão do pacto. Então, hoje eu vou fazer apenas uma introdução à resposta, lendo os textos e comentando alguma coisa com os irmãos, mas depois eu vou especificar e vou mostrar para os irmãos quais foram estes pactos, como eles ocorreram, né? Inclusive nas pessoas que eles ocorreram. Então, o primeiro pacto que nós temos é exatamente o pacto que a gente chama de pacto adâmico, ou seja, o pacto feito com Adão. Este pacto que foi feito com Adão, ele é chamado de pacto das obras. Por quê? O que são as obras na Bíblia? As obras são obediências que nós devemos a Deus por causa dos mandamentos. Então, quando os irmãos, eu já chamei a atenção dos irmãos algumas vezes, né? Porque geralmente quando a pessoa fala assim, boas obras, a gente sempre associa com essa nossa mentalidade socialista, né? De que boas obras é você fazer boas ações, é você fazer benefício às pessoas, né? Fazer sopão, entregar roupas e cobertores para as pessoas no frio. A gente pensa que boas obras é isso. Porque, infelizmente, nós tivemos a nossa mente contaminada por uma cultura que leva isso, e nós somos muito espiritualistas, né, nesse aspecto, então a gente acha que isso é fazer boa obra. Mas o termo boas obras na Bíblia não tem a ver com estas coisas, embora, obviamente, elas estejam incluídas. Porque quando você ama o próximo, você vai fazer estas coisas. Mas boas obras na Bíblia, resumidamente, é obedecer aos mandamentos do Senhor. Então, o que é uma boa obra? Ser obediente a Deus. Não é? Fazer uma boa obra é obedecer o mandamento. Por exemplo, Deus diz lá no seu mandamento, não furtarás. Então, o que significa não furtar? Aí você tem toda aquela explicação do que significa não furtar. Então, se eu não furto, dentro daquele padrão que Deus estabelece nas Escrituras, eu estou realizando uma boa obra. A boa obra é esta, é obedecer ao mandamento do Senhor, tá certo? Então, o que significa pacto das obras? Se boa obra é obedecer ao mandamento de Deus, o pacto ou a aliança que Deus fez com Adão foi uma aliança de obediência ao mandamento estabelecido por Deus. E claramente lá no Gênesis, nós temos um mandamento estabelecido por Deus para Adão. Além de todos os mandamentos que Deus estabeleceu, que ele deveria crescer, multiplicar, encher a terra, cultivar, cuidar, pastorear, tudo isso é mandamento, Deus deu um mandamento específico, dizendo, olha, você vai comer de todos os frutos aqui, de tudo que você produzir, mas daquele fruto específico você não vai tomar, você não vai comer.
Este era o pacto, esta era a aliança, esta era a relação de obediência. Se Adão não tivesse aceitado o fruto, o pacto estaria estabelecido. Adão receberia os benefícios da presença de Deus para sempre. Ele não correria o risco de quebrar o mandamento, quebrar o pacto. Só que, como nós sabemos, Adão quebrou o pacto. Ele rompeu o contrato, ele rompeu a aliança. Quando ele rompe a aliança, ele atrai sobre si, como nós vimos nas perguntas anteriores, todas as consequências, as punições por causa desse pecado. Isso é muito fácil de ser ilustrado. Imagina um filho pequeno, né? E você está ali na sua casa, né? E você fala, olha, filho, você pode brincar aqui nessa área toda, mas naquela área ali não chegue ali perto, porque ali é perigoso. Ali você pode tomar um choque, o cachorro pode te morder, ali não vai. O que a criança geralmente faz? Ela vai no lugar proibido, né? Agora sim, porque ela já é caída e nosso coração sempre nos inclina para aquilo que é proibido. Mas Adão podia não ir. Ele tinha liberdade para não ir. Contudo, ele foi exatamente onde Deus disse que ele não iria. Então, nós que somos pais sabemos muito bem o que é isso. Se você limita o seu filho em algumas coisas, naturalmente você limita porque você sabe que há consequências, há punições, né? Então, o filho, olha, você não vai ali porque você vai tomar um choque, você vai cair, você vai machucar, o cachorro vai te morder. E aí o filho desobediente, ele vai exatamente onde o pai e a mãe, né, disseram para não ir. E o que acontece? Muito provavelmente ele sofrerá a punição por causa da desobediência. Assim foi o pecado, né? Então Deus estabeleceu com Adão um pacto de obra, de modo que Adão deveria obedecer a Deus em todos os seus aspectos, todos os mandamentos. E ele estava indo bem, cultivava o jardim, casou-se com Eva, né? Estava indo bem, constituiu uma família, criada pelo próprio Deus, Deus trouxe a mulher para ele, estava indo bem, né? Mas de repente, usando a sua liberdade de escolher, coisa que nós não temos hoje, Adão tinha essa liberdade para não pecar, ele optou por pecar, né? Porque a sua esposa, tendo trazido a ele o fruto, ele aceitou o pecado da sua esposa. Se Adão não tivesse aceitado o pecado da sua esposa e tivesse repreendido a sua esposa, o pecado não haveria entrado no mundo, porque Adão é o representante da raça humana. Não era Eva a representante, era Adão. Quando ele deixa de exercer o seu papel de marido, de protetor, de guardar a sua esposa do mal, que é o que os maridos devem fazer, proteger espiritualmente as suas esposas, o que ele faz? Ele abriu espaço para Satanás, né? E tendo aberto espaço para Satanás, Satanás o seduziu a sua esposa o seduziu, que é também algo muito comum de acontecer, né? E aí ele então caiu na tentação. E com isso ele quebrou a aliança, ele quebrou o pacto. Então isso é o que a Bíblia chama, o que os teólogos chamam, né? Na verdade não há essa expressão na Bíblia, pacto de obras, não há essa expressão é uma expressão teológica, né? Não é uma expressão que está na Bíblia, mas é uma expressão teológica que representa este momento em que Deus estabeleceu com Adão esse contrato, essa aliança, esse pacto, né? Então é por isso que na primeira parte da pergunta, nós lemos ali que Deus não deixa todos os homens perecer no estado de pecado e miséria em que caíram. Onde que eles caíram? Pela violação do pacto das obras, né? Então, onde foi essa violação pelo pacto das obras? Em Adão. Adão deixou de obedecer a Deus. E ao deixar de obedecer a Deus, a consequência foi essa. O ser humano caiu. E a queda ali representa, então, aquilo que nós vimos na pergunta 27. Qual foi a miséria que a queda trouxe ao ser humano, né? Então, é a perda da comunhão com Deus, o desagrado de Deus, a maldição de Deus, né? Tudo isso
nós recebemos por causa da queda. Mas, pode passar, por favor, Caio, o próximo slide? A sequência, isso. Aí diz o texto o seguinte, mas, né, então, graças a Deus, agora nós estamos nesse momento, nós caímos, isso é verdade, nós quebramos o pacto de obras, mas então Deus estabeleceu um novo pacto, uma nova aliança. E essa nova aliança, ela já é inclusive mostrada em Adão. Por isso, alguns teólogos bíblicos identificam o texto de Gênesis 3,15, que é quando Deus diz que ele providenciaria um descendente da mulher que pisaria a cabeça do descendente da serpente, ali indicando que a raça humana ela sobreviveria a Satanás. Então, nasceria alguém da mulher, a semente da mulher nasceria, e essa semente pisaria em Satanás e esmagaria a cabeça da serpente, mataria Satanás, né? Numa linguagem mais livre. Ali já é o que os teólogos costumam chamar de proto-evangelho, ou seja, é o primeiro evangelho, é a primeira vez que o evangelho aparece na Bíblia, né? Como evangelho, ou seja, como uma boa notícia, porque até ali, até Gênesis 3,14, nós não temos boas notícias para o ser humano. Nós tivemos no capítulo 1, Deus criando todas as coisas, tivemos no início do capítulo 2, que é um resumo de que Deus criou, a criação da mulher, etc., mas aí o capítulo 3 complica tudo, porque no capítulo 3 é onde Moisés, então, narra a queda do homem. Então, ali arrasou tudo. Gênesis 3,14, está todo mundo arrasado. Satanás recebe a sentença, né, a serpente, a mulher recebe a sentença, com dores você vai ter os seus filhos, você vai dar à luz. O homem recebe a sentença, com o suor do teu rosto você vai comer o pão. Ou seja, você não vai mais usufruir da terra boa que Deus te dá. Agora, essa terra que até então te dava frutos, sem você precisar esforçar-se muito, bastava você jogar a semente, clamar a Deus e a semente ia nascer. Agora, quando você jogar a semente, vai vir uma outra semente, que é uma erva daninha, e vai comer essa semente que você plantou, porque o pecado agora vai nascer junto. Então, Adão, se antes você não precisava pegar na enxada, agora você vai precisar pegar na enxada. Antes estava tranquilo para você, porque bastava você jogar a semente, esperar, assobiar, cantar ali, graças dou por esta vida, né? Tal, tranquilo, e esperar nascer. Você podia ficar até numa rede lá esperando, regando, e a plantinha nascer tranquila. Agora não. Agora você vai jogar a semente, o sol vai castigar a semente vai murchar, vai morrer, você vai ter que trabalhar, vai ter que sulcar a terra, vai ter que colocar. Não vai ser fácil, meu amigo. Com o suor do teu rosto você vai ter que produzir, né? Então, quer dizer, estava tudo tranquilo, e aí começaram as consequências. Então, as coisas aparentemente foram se arruinando. Mas aí, Gênesis 3,15, Deus diz, mas, vamos ler? Porque eu estou citando aqui, mas é interessante os irmãos abrirem, né, na Bíblia para... Eu sei que é um texto muito conhecido, os irmãos certamente conhecem de cor, né, mas é sempre importante a gente ir à Bíblia para não parecer que é o pastor que está falando, né? Então, vamos ler o que a palavra de Deus está dizendo. Gênesis 3,15. Olha só, então veja que até o 14 é só maldição, né? Então no 14 aí diz, ó, maldita és, falando para a serpente. Inclusive a terra também se torna maldita, né? Como eu disse aos irmãos. Por isso que nós temos tantos problemas, né, relacionados às plantações, etc. Porque tudo se arruinou, né? A natureza se arruinou, a morte entrou no mundo. Então as coisas passaram a morrer. Aquilo que antes era vivo passou a morrer. Mas, veja aí, vamos ler Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus está falando para a serpente, tá certo? A serpente aí que está representado pela segunda pessoa do singular, que é o ti, o tua, né? Então, porém, inimizade entre ti, quer dizer, entre você, serpente,
que é aqui a representação de Satanás, e a mulher. Entre a tua, ou seja, a descendente da serpente, e o seu descendente, que é o descendente da mulher. Este está se referindo ao mais próximo, que é seu descendente. Então, quer dizer, esse descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e a serpente, tu, ferirá o calcanhar do descendente da mulher. Será uma confusão agora entre dois reinos. Por isso que a partir de agora você vai ter Caim de um lado, Abel de outro. Caim é o descendente da serpente, Abel o descendente da mulher. Caim mata Abel. Deus providencia 7 no lugar de Abel, porque nunca existiu um tempo na história em que não havia um descendente da mulher. Sempre que Satanás se levantava para matar o descendente da mulher, Deus levantava o descendente da mulher para pisar a cabeça da serpente. E foi assim o tempo inteiro, até que nós chegamos a Jesus Cristo. Satanás tenta matar Jesus Cristo, porque ele manda matar os primogênitos, ele persegue, como fizera com Moisés, né? Ele manda perseguir, ele persegue, ele tenta, Mateus 4, e Jesus Cristo vai, morre voluntariamente, não por vontade de Satanás, mas ele se entrega voluntariamente, e depois de 3 dias ele pisa a cabeça da serpente. Ele mata a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte foi arrancado. A morte não pode mais fazer mal para você. Então, Cristo mata agora definitivamente Satanás. Satanás está morto, embora esteja atuante, mas ele é aquele zumbi hoje. Ele sabe que ele já perdeu, ele é um derrotado, mas ele quer pirraçar. Não tem aquela pessoa na pelada, por exemplo, no futebol, que sabe que vai perder, mas pirraça, fica pirraçando a partida, fica pirraçando, assim, ele sabe que perdeu, sabe que não vai ganhar, sabe que o time dele é fraco, mas ele fica pirraçando. Satanás é assim, ele sabe que o time dele é fraco, ele sabe que ele já está derrotado, o placar não tem como reverter mais, já está uns 20-0, faltam 2 minutos, mas ele acha que... Aí ele fica pirraçando, catimbando, fazendo cera, xingando os outros, tentando expulsar alguém. É assim, ele já sabe que ele já perdeu, mas ele continua pirraçando. Aí, esse tempo é o tempo que nós estamos vivendo. Por isso que Satanás hoje, irmãos, a gente precisa ver Satanás de uma maneira diferente do que os neopentecostais veem Satanás. Os neopentecostais veem Satanás como um indivíduo fortão, forte, tal, mal, né, que está aí para pegar a igreja. Não, irmão, Satanás é um leão velho, banguela, ruge, porque é leão, mas, coitado, ele já está mais para lá do que para cá, porque ele já foi vencido. Só que o problema é o seguinte: nós, às vezes, desprezamos a força desse leão. Certo? É tipo você entrar numa jaula, tá, o cuidador do zoológico fala assim: não, pode ir lá, ele é tranquilo, ele já está velho já. Aí você vai lá tranquilo, achando que o bicho está... E de repente ele te dá uma bocada, né? Porque, quer dizer, está velho, mas não está bobo, ainda boca alguma coisa. O Satanás é isso. Satanás, ele fica aqui, olha, olhando e tal, procurando, rondando, procurando a quem... E outra coisa, ele tem secretário, né? Então os demôniozinhos vão estar tudo por aí, olhando, atazanando, tá? É aquele ditado, né? O diabo não vem, mas manda o secretário, né? Não tem um negócio assim que as pessoas falam? É assim mesmo. Os demônios trabalham para Satanás. Mas Satanás, irmãos, está longe de ser aquele opositor que as igrejas neopentecostais colocam. Cristo já venceu, a vitória de Cristo. Quem leu o Apocalipse sabe que o Cordeiro venceu. Aliás, o Apocalipse foi escrito, foi revelado para João justamente por isso, porque o Apocalipse foi escrito no 1º século. Os irmãos do 1º século estavam sendo massacrados, perseguidos, mortos, enjaulados, jogados aos animais para serem mortos, expostos publicamente. O povo estava apavorado.
O povo estava apavorado porque Jesus tinha dito há poucos anos que tinha se passado, quer dizer, Jesus ali morreu em volta de 33 anos, a perseguição mais violenta ocorreu 30 anos depois de Jesus ter morrido, por volta do ano 60, a década de 60, que foi quando Nero, Domiciano. João recebe a revelação mais ou menos próximo ao ano 100. Então, quer dizer, da morte de Jesus até João, nós temos aí mais ou menos 60, 65 a 70 anos. É uma distância, convenhamos, considerável. Então, quem nasceu depois da morte de Jesus, quem não viu Jesus, não foi da época de Jesus, estava apavorado, porque, por exemplo, as pessoas falavam a respeito do cristianismo, mas elas agora estavam morrendo por causa do cristianismo, então alguns estavam dilacerados espiritualmente e querendo desistir, querendo voltar para o judaísmo. Então os apóstolos tiveram muito trabalho. E aí Deus revela Jesus Cristo a João na ilha de Patmos. João tinha sido exilado por Domiciano. Domiciano foi um imperador romano terrível. O pessoal lembra muito de Nero, porque Nero foi o que ficou mais famoso, que colocou fogo em Roma, o doidão, né? Nero era doidão, né? Mas Domiciano foi muito pior do que Nero no ponto de vista da matança. Nero começou o negócio, Domiciano acabou de acabar mesmo. Eram coisas terríveis, né? E João foi exilado nessa época. Ele foi para a ilha de Patmos. Lá ele tem a visão do Apocalipse. E o que é a visão do Apocalipse? É Jesus dizendo para João, eu vou te contar algumas coisas, você escreve estas coisas. Escreve, porque tá todo mundo apavorado, as igrejas estão dilaceradas, então eu vou revelar para você o que é que vai acontecer. E aí a revelação do Apocalipse são 2 páginas. Do capítulo 1 ao capítulo 13 é o que acontece aqui. Do capítulo 14 até o final, o que acontece no céu. Ao mesmo tempo, é como se as coisas tivessem, sabe aqueles filmes que você vê o passado, mas ao mesmo tempo você volta aqui, você está no presente, aí te conta um pouquinho do passado. Vê o presente, conta um pouquinho do passado. A ideia do Apocalipse é essa, porque Jesus está falando assim, João, o que vocês estão vivendo aqui na terra já aconteceu no céu. Sabe essa batalha que vocês estão enfrentando agora? Ela já ocorreu lá antes, com Satanás e os demônios e os anjos. E sabe o que aconteceu no céu, João? Os anjos venceram os demônios. Miguel, que era o chefe do exército, venceu o exército do mal. Então fica tranquilo, essa batalha que você está travando aqui, ela já foi conquistada no céu. Então o negócio é o seguinte, aguenta firme, vai sofrer mesmo, Satanás vai atazanar bastante, mas eu vou te contar o final. Vou te contar o final para você ficar tranquilo. O final é o seguinte, nós vamos sofrer, todo mundo vai sofrer, muita gente vai ser torturada, morta, mas só que vai acontecer que quando acabar, a vitória vem. Então, lute sabendo que você já é vencedor. Pode entrar na batalha tranquilo, porque a sua vitória está garantida. Porque ela já aconteceu no céu. Vai se levantar o dragão, vai se levantar o falso profeta, vai se levantar o anticristo, eles vão se levantar para imitar a Trindade, mas fique em paz, fique tranquilo, porque eles não podem matar a alma de vocês, porque eles já perderam. E é por isso que eles estão desesperados. Aí você vê, a partir disso, a visão de João é do quê? Da igreja glorificada. Aí você vê, tem um capítulo aqui do Apocalipse, que é um dos capítulos mais lindos do Apocalipse, que não é o último, né? O último já é lindo mesmo, que é aquele que diz que não haverá mais choro, nem pranto, né? Deus mesmo estará com o seu povo. Aquele capítulo é impressionante. Mas o que eu queria citar com os irmãos é o capítulo 15. Olha só, olha o que João vê no capítulo 15. Isso é impressionante, irmãos. É algo assim que... Por isso que João caiu como morto, né? Porque
é impactante. A revelação, a presença de Cristo ali, o que ele viu, foi algo realmente grandioso demais. Olha o capítulo 15 de Apocalipse, ele fala assim: vi no céu outro sinal grande e admirável. Olha o que João vê: 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Ou seja, agora acabou. Deus, a ira de Deus contra os ímpios se completou. Então agora, João, acabou. Aí olha o que ele vê: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. E o que mais? E os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, Antigo Testamento, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. O que é que eles diziam? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá? A gente canta esse cântico, não é? Esse cântico que a gente canta, que a gente não sabe a música, que será no céu, né? A gente colocou uma música aqui, mas a gente não sabe a que será lá. Mas esse cântico representa a vitória da igreja. Esse mar de vidro aqui são os santos. Nós estamos todos, João está vendo aquela multidão branca, os vestidos de branco, e ele olha e fala assim: é um mar de vidro. É gente demais. Você já viu aquelas imagens que às vezes você vê do mar congelado mesmo, quando passa, por exemplo, pega ali o Ártico, né? Aqueles dos icebergs, aí você olha, se tem aquela tampa de vidro, né? Sobre o mar. E aí você olha assim, até o final você não vê o final. Os irmãos que já tiveram a oportunidade de ir ao mar e ver onde o mar aparentemente se encontra com o céu, você olha assim, você não tem fim, né? Aí a água bate lá no céu, porque você não vê o final. A ideia de João é essa: ele olha e vê uma multidão, um mar de vidro, e ele olha e fala: esses aí foram os que venceram a besta, venceram a imagem da besta, o número da besta. Foram aqueles que superaram, foram aqueles que perseveraram até o fim. Estes que perseveraram até o fim, eles agora estão de pé, em pé, cantando ao Senhor este cântico aqui. Olha que coisa maravilhosa. Então, João, ele está tendo uma visão no primeiro século de uma igreja totalmente perseguida, de uma igreja sofrida, de uma igreja esfacelada, algumas das igrejas locais morrendo, como era o caso de Sardes, de Laodiceia, algumas igrejas sofrendo intensas perseguições, como era o caso de Esmirna e de Pérgamo, outras igrejas doutrinariamente boas, mas com problemas relacionais ou mesmo espirituais, como era o caso de Éfeso. João está vendo igrejas esfaceladas, crentes sendo entregues à morte, mas vitoriosos, vencedores. No final das contas, nós nos lembramos de Elias. Calma, nós ainda temos 7.000 que não se dobraram a Baal. Então a ideia de João a mensagem de João para aquela época: não se desesperem, não se desesperem. No céu a batalha já foi vencida. Fique tranquilo, porque vai chegar o tempo em que aqui na terra também nós veremos o resultado daquilo que já foi vencido no céu. Então olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então, eu estava dizendo que o homem quebrou o pacto, mas Deus sempre manteve a sua linhagem santa, a linhagem da mulher, a descendência da mulher que vai pisar a cabeça de Satanás. Então eu disse, Satanás não tem toda essa força que as pessoas acham que tem. E tem gente que fica entrevistando o diabo, não é? O negócio mais ridículo do mundo. Igrejas ficam conversando com Satanás. Como disse o pastor Spurgeon, né? Satanás é um cachorro pequenininho, bravo, nojento, aqueles cachorrinhos tipo pinche, chihuahua, né? Pequenininho, mas... E na coleira, né? Ele faz barulho, grita, às vezes até morde,
mas está na coleira. Deus não, ele está preso, pode ficar tranquilo, né? Ele está acorrentado. E Deus dá liberdade para ele agir aqui e ali, nesse tempo, para cumprir, inclusive, o seu propósito, mas ele não vai vencer. Por isso, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja pode andar, a igreja pode marchar, a igreja pode avançar. O inferno não tem mais forças. Não tem mais forças. Porque, tendo Cristo descido à sepultura e ressuscitado, ele declarou o fim de Satanás. Então, hoje ele age, continua agindo, continua inteligente, continua perigoso, continua sagaz, né? Continua esperto, tem os seus secretários, seus demônios, mas ele não é capaz mais de causar o mal que causou a Adão. Ele está vencido. Louvado seja Deus por isso. Então é por isso que o crente agora ele está numa condição de pertencimento a Cristo. Nós temos um outro Senhor, né? Nós somos escravos de um outro Senhor. Então nós não precisamos mais pecar. Nós conseguimos vencer a tentação de Satanás, por quê? Porque nós somos fortes? Não, porque Cristo venceu. Então, se você sabe que Satanás ele é perigoso, mas ele não é tudo isso que falam que ele é, se você sabe que a força do poder de Cristo em você é muito maior do que a força de Satanás, então você vive agradando ao seu Senhor. O que diz a carta, né? De resistir ao diabo e ele fugirá. Veja que é uma palavra, fugir não significa sair, significa correr de medo. Você foge quando você está com medo, quando é um perigo, não é verdade? Então, por que o diabo foge? Porque ele tem medo de quem está com você. Ele tem medo de Cristo, ele sabe que ele não consegue mais. Então, ele vai pirraçar mesmo, ele vai tentar, mas ele não é forte o suficiente para nos atingir. Então, irmãos, é exatamente isso que Deus fez agora a partir do evangelho que nós vimos lá em Gênesis 3,15, né? Ali começa então o que nós chamamos pacto da graça. E Deus então começa com este pacto da graça, porque agora não depende mais da obediência do homem. Adão não conseguiu cumprir essa obediência. O homem agora precisa de alguém que cumpra essa obediência. Mas se todo homem que vai nascer depois de Adão é pecador, qual homem será suficientemente perfeito para cumprir o pacto das obras? Ninguém mais. Por isso foi necessário que viesse um homem, nascido de mulher, que fosse perfeito para cumprir o pacto estabelecido por Deus de ser obediente à lei integralmente. E é isso que significa quando Paulo diz: o fim da lei é Cristo. Aquele trecho que às vezes é tão mal interpretado, mas quando Paulo diz o fim da lei é Cristo, o fim da lei, ou seja, o objetivo da lei, o propósito da lei é Cristo. Porque Cristo, ele cumpriu a lei. Ele fala assim: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Ou seja, tudo aquilo que Deus estabeleceu no Antigo Testamento está valendo na época de Jesus. Está valendo, tudo aquilo ali está valendo. Os judeus estavam interpretando tudo errado, mas a lei estava lá. E Jesus cumpriu cada detalhe da lei, cada aspecto da lei. Então, se Jesus cumpriu cada aspecto da lei, significa que ele foi à cruz perfeitamente, sem pecado. Ele cumpriu o pacto da obra, da obediência, para que nós pudéssemos, nele, recebermos o pacto da graça. O que é o pacto da graça? É o pacto segundo o qual eu não preciso fazer algo para ser salvo. Eu recebo esta salvação gratuitamente por sua graça, como diz Paulo em Romanos 3, 24 e 25. Gratuitamente por sua graça, eu recebo agora a salvação em Cristo. Não por aquilo que eu faço, ou seja, não é um pacto de obra, mas é um pacto de graça. Fruto deste pacto que Deus mesmo estabeleceu com os homens. Então,
no outro estudo, nós vamos ver como que esse pacto se manifestou em cada fase da história bíblica, né? Porque nós temos na narrativa bíblica momentos, por exemplo, logo depois nós vamos ter o pacto com Noé. E os irmãos vão ver que o pacto com Noé, ele repete algumas questões relativas ao pacto com Adão. Então, em Noé, Deus diz que ele vai abençoar, Noé também tem que ter filhos, Noé também tem que multiplicar, encher a terra, do mesmo jeito de Adão. Ou seja, Deus refaz a sua aliança, mas agora não mais uma aliança fundamentada nas obras de Noé, mas fundamentadas na graça de Cristo, que já estava sendo mostrado ali no Antigo Testamento. E depois nós vamos ter outros pactos, com Moisés, com Abraão, né? Com Moisés, e depois na sequência, o pacto davídico. Nós vamos ter alguns pactos até chegarmos a Jesus Cristo, né? Então, essa que a gente chama de teologia dos pactos, né? Tem um livro muito bom que se chama Cristo dos Pactos, de um autor que se chama Palmer Robertson. Cristo dos Pactos. É um livro muito bom, um livro antigo. Antigo que eu digo assim, não é um livro recém-publicado, é um livro publicado há mais tempo, né? E ele é muito bom, ele discute exatamente como que Cristo ele estava sendo manifestado. E eu quero falar um pouco disso para os irmãos, né? Já que os irmãos não têm, assim, talvez acesso a essa teologia bíblica, né? Porque é algo mais específico do estudo da teologia. Então eu quero tentar desenhar aqui para os irmãos, né? De uma maneira mais simples, mais didática, né? Mais visível, para que os irmãos entendam isso, né? Como que essa teologia bíblica ela vai se manifestando. É muito bonito, irmãos, é muito interessante. Você vai vendo o fio condutor da história. É impressionante como que as coisas mesmo vão se encaixando assim. Você fala, não é possível, né? Pessoas de épocas tão diferentes, lugares tão distintos, e como se casa isso, né? É impressionante, porque Deus ele realmente faz esse fio, né? Esse fio condutor da história, do início ao fim, para demonstrar esse pacto, né, da redenção. Então, agora, só para a gente então concluir, aqui faltam alguns minutinhos, eu queria ler com os irmãos os textos que estão indicados aqui na pergunta, né? São poucos os textos, e eu gostaria de ler com os irmãos os textos que estão indicados na pergunta número 30. E como eu disse aos irmãos, nós vamos, a partir do próximo estudo, a gente vai aprofundar um pouco mais, né, nas questões específicas. Então vamos ver 1 aos Tessalonicenses 5:9. 1 aos Tessalonicenses 5:9 é o primeiro texto que é citado aí. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5, vamos ler o 8 também, de 8 a 10, né, para ficar o parágrafo completo. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5, de 8 a 10. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, o destaque aqui é o versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Então, aqui nós vemos claramente a eleição, né, a chamada predestinação, que é o que nós estamos estudando na escola dominical, né, na confissão de fé, e aqui mostrando então que Deus realizou um pacto de graça. Deus não mandou todo mundo para a miséria. Deus não condenou todos à miséria, que é exatamente o objeto da pergunta, né? Deus condenou todos à miséria? Não. Deus chamou alguns, Deus destinou alguns para escapar da ira. De que maneira? Mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam que é um pacto diferente, né? É por meio de Cristo que nós alcançamos a salvação. Vamos ver agora Gálatas 3:10.
Gálatas 3:10. A carta aos Gálatas, irmãos, é uma carta também muito rica, porque Paulo está aqui conversando com um grupo que geralmente nós chamamos de judaizantes. Eram judeus que se tornaram simpáticos ao cristianismo, mas eles queriam ainda manter algumas coisas do judaísmo. Então, por exemplo, circuncisão, guardar os dias santos do judaísmo, a comida, né, a dieta lá de Levítico, eles queriam manter. Então, eles estavam exigindo que os crentes, que os cristãos agora também fizessem essas coisas. Então, Paulo fica chateado com isso, porque eles estavam ensinando outro evangelho, eles estavam ensinando o evangelho do mérito, quer dizer, o evangelho das obras, o pacto de obras. O pessoal estava ensinando o seguinte: que para você ser salvo, você tinha que circuncidar, você tinha que comer as comidas, só as comidas permitidas, se abster das comidas não permitidas, você tinha que guardar os dias santos. E Paulo falou: gente, mas aí vocês estão voltando à velha religião. Aí. Foi exatamente isso que Cristo aboliu, foi exatamente isso que Cristo tirou, e vocês estão tentando trazer de novo. Aí ele fala: eu estou admirado que vocês estão indo para um outro evangelho que nem é evangelho. Ele chega a dizer: não é nem evangelho isso aí, porque, quer dizer, evangelho não é obra, não é mérito, não é você que faz, evangelho é graça. Então a carta aos Gálatas é uma carta poderosa para você discutir com alguém, né, para você dialogar com alguém nesse aspecto das obras e da graça. Então vamos ver, 3:10, vamos lá? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Olha o que Paulo está dizendo. Então tá, se vocês estão dizendo que a lei é que vai salvar, vocês têm que obedecer para ser salvo, então está todo mundo amaldiçoado, porque quem é que consegue guardar a lei completamente? Se a própria lei está dizendo maldito todo aquele que não permanece, então nós somos malditos. É por isso que ele diz lá no início do versículo, né? Todos quantos estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque se você disser: não, eu vou cumprir a lei, você está amaldiçoado, porque você não vai conseguir cumprir a lei. Em algum momento a lei vai cair na sua cabeça. Então sai fora dessa, né? Paulo está dizendo: sai fora dessa coisa de obedecer à lei para ser salvo. Nós vamos obedecer à lei, mas com a outra finalidade, não com a finalidade de ser salvo. Não é um pacto de obras mais, é um pacto de graça. Ou você confia na obra de Cristo, ou você não está entendendo o Evangelho, né? Você está entendendo outra coisa que não é o Evangelho, diga-se de passagem, né? E os dois últimos estão em Tito, né? Tito 3, 4-7, vamos ver lá. Tito é uma carta pastoral, né? Chamada Cartas Pastorais. Paulo escreve a este pastor, que se chamava Tito. E nas cartas, tanto de Timóteo quanto de Tito, Paulo dá instruções de como estes pastores jovens deveriam lidar com estas questões nas igrejas cristãs, porque era o mesmo contexto. As igrejas cristãs onde esses pastores estavam pastoreando, tanto Tito quanto Timóteo, eram igrejas que tinham crentes de verdade, tinham convertidos de verdade, mas também tinha muita gente mentirosa, gente judaizantes que entravam e que tentavam confundir as pessoas, falsos mestres. Isso era cheio na igreja primitiva, no primeiro século. Muito, muito, muito. Porque não é como hoje, irmãos, que nós temos a Bíblia toda escrita. Eles não tinham, eles tinham só o Antigo Testamento. As cartas chegavam, às vezes, em algumas regiões, não chegavam em outras. Eles não tinham livro de teologia, não tinha nada. O cristianismo estava nascendo. Então, era muito fácil alguém chegar e adulterar isso aí. Chegava numa igreja e dizia: olha, não, Cristo é aí. Tá. E aí muita gente ia iludido naquilo. Não é como hoje, que nós temos todos os recursos, você pode consultar, você pode, né, estudar. Não, muitos deles, coitados, eram mesmo induzidos, né, a isso. Por isso que o texto lá,
quando diz que Jesus dizendo, né, que no fim até os eleitos, né, poderão ser enganados. A ideia ali que a gente às vezes aplica erradamente, a gente acha que isso significa que em todo o tempo vai ser assim, né, e hoje também, mas Jesus estava falando daquela própria época, né? Da época em que a perseguição era tão grande e os falsos mestres estavam tão presentes ali que muitos estavam, coitados, vulneráveis. Então, o indivíduo tinha acabado de converter, mas aí ele recebia o discipulado de um falso mestre. Aí o falso mestre colava nele e falava, olha, não, realmente, só Cristo salva, mas só que você tem que circuncidar ainda. Aí ele falava, mas o pastor fulano falou que não precisa. Ele falou, não, precisa sim. E você tem que comer também, você tem que fazer a dieta e tal, tem que manter. Aí os apóstolos ficavam apavorados porque eles tinham que consertar esses erros. Aí o que eles fazem? Eles elegem os presbíteros. É nesse contexto que os presbíteros são eleitos. Que Paulo fala com Timóteo e com Tito para eleger presbíteros para afastar esses falsos mestres. Essa era a função do presbítero. O presbítero é um cão de guarda, né? Me perdoe a analogia, né? Mas o presbítero é aquele que fica assim, ó, o que esse cara está falando aí, né? Falou besteira, sai daí. Você não... Tira esse cara aí que ele está falando besteira, né? O presbítero é o atento. Ensinou falsidade, sai fora. Por isso que Paulo diz que o presbítero tem que ser versado na palavra, né? Ele tem que conhecer a palavra. Por quê? Porque ele tem que conhecer a palavra, porque ele tem que saber rebater, ele tem que saber desmentir a mentira do falso mestre, né? Bom, mas então vamos ver aqui, Tito, o que Paulo fala a respeito dessa questão da graça, né? Capítulo 3, versículos 4 a 7. Vamos lá. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Que texto, né, irmãos? Que texto. Não tem dúvida, né? Paulo está dizendo, olha, a benignidade de Deus, que é o nosso Salvador, diz o texto 5, não é por obra de justiça praticada por nós, ou seja, não é pelo que a gente faz. Não é pelo que a gente faz, não é pelo que você faz, mas é a misericórdia dele. Ele nos salvou mediante esse lavar que ele derramou por meio de Cristo. E aí o versículo 7, né? Justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. Repare que para se tornar herdeiro, você tem que ser justificado antes. Para você se tornar filho de Deus, você tem que ser justificado, você tem que ser declarado justo pelo próprio Deus. E como é que você é declarado justo? Apresentando o pagamento da dívida, que Paulo chama lá em Gálatas, escrito de dívida que era contra nós. Tinha uma promissória lá, impagável, Cristo foi lá e pagou, pago. E aí você apresenta o pagamento, está aqui, e aí você é recebido na família, né? E por último, Tito 1:2. Então, Paulo, né, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. A fé é dos eleitos, irmãos, a fé não é dos não eleitos. Ah, pastor, mas esse povo na rua aí que fala que tem fé? É fé falsa, fogo de palha. É aquela fé da semente que está ali, mas que daqui a pouco o sol bate ali e seca. Ah, eu tenho muita fé. Tem nada. Você tem uma crença qualquer, uma crença em qualquer coisa que você tem, né? A fé verdadeira é dos eleitos. Só o eleito tem fé. A fé que é dos eleitos de Deus. E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, vamos ver o 2? Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus não pode mentir porque Ele é Deus. Ele prometeu antes dos tempos eternos fazer o quê?
nos dá a vida eterna. A quem? Aos eleitos. Aos eleitos. E tem tanta gente aí, né, meus irmãos, que não aceita, né, a doutrina da eleição. Está tão claro a fé dos eleitos. Deus prometeu salvar todo mundo? Não, os eleitos. Não é? Deus amou o mundo, a irmã Elisete, gostei, viu, irmã Elisete? A Elisete falou bem ontem na reunião de oração, né, a senhora falou porque Deus amou o mundo, né? Exatamente aquilo, Deus amou o mundo, quer dizer, amou o mundo inteiro, vai salvar todo mundo? Não, Deus amou pessoas do mundo inteiro, por isso Ele amou o mundo. Mas quem é que vai crer? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Não é todo mundo que não vai perecer, é só o que nele crê. Por isso Paulo fala, os eleitos de Deus. Então nós vamos ter argentino, paraguaio, chileno, japonês, canadense, russo, né? Africano, brasileiro, vamos ter de todo lugar, do mundo inteiro, mas não o mundo todo. Nós vamos ter de toda raça, tribo, língua, nação. Olha que coisa maravilhosa, né? Os eleitos de Deus. Então, irmãos, esta é a nossa introdução ao tema, né? Agora, se Deus quiser, nos próximos estudos, nós vamos tratar mais especificamente dos pactos. E aí, como eu falei com os irmãos, eu vou trazer uma tabelinha, vou colocar ali para os irmãos, para a gente estudar um pouquinho disso, né? Quer dizer, qual pacto foi feito com quem? Adão, Noé, Abraão, Moisés. Nós vamos ver os pactos e vamos então concluir, né, essa sequência de perguntas mostrando que Deus, pela sua graça, irmão Gessi, né, nos salvou. Nós não merecíamos, nós não temos nada para oferecer, mas Ele nos deu pela graça. Amém, né, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. Na hora, hein? Perguntas? Comentários?